Perno e Bernardo Ramos. A última derrota do Palmeiras jogando fora de casa pela Libertadores faz mais de um ano. Foi no dia 19 de abril do ano passado. Anos. Jogando fora de casa Libertadores? Ah, não, de 2019. 2019, foi 2019. Dia 2 de abril de 19. Dia 19 de abril de 2019. 2019, ou seja, já foram 19 jogos desde lá. E o Palmeiras não perde fora de casa. É impressionante isso. Geralmente a gente fala, ó, esse time não perde em casa há tantos jogos. Flávio Prado tá fazendo falta aqui hoje para reforçar o argumento de jogar fora, jogar Mas é a favor. impressionante, Piperno. Claro que faz diferença você jogar em casa e fora. Faz, mas... E aí o time desde 2019... 19 de abril de 2019. O Piperno quer dizer que não faz diferença jogar fora? Não, ele e o Flávio Prado dizem que torcida não faz muita diferença. Lorota. Não, a torcida vai fazer diferença, mas mais diferença do que a torcida faz a coragem do time. Ah, jura? Eu achei que era mais importante a torcida que o jogador. Não, é óbvio que é o jogador, o time. A coragem mas a torcida tem sim a sua porcentagem. Caramba, vamos de novo aqui, dá 50, dá 1.500 exemplos. Pegando exatamente o Palmeiras para não ir tão longe. Palmeiras jogando Libertadores de 2017. E o Palmeiras jogando Libertadores de 2019, 17 com o Cuca, 19 com o Luiz Felipe Scolari. O que aconteceu na Libertadores, Palmeiras com o Cuca em Guayaquil? Jogou 90 minutos como um time pequeno, fechado lá atrás, não dava um chute a gol. Aí na última bola o equatoriano dá um chute fora da área, entra. 1-0. Mas o time do Abel cansou de jogar também fechadinho. O time do Abel jogava fechado, mas era por um outro motivo diferente, Bernardo. Mas... O time do Abel, por exemplo, lá em Buenos Aires fez 3-0. E sabia São Paulo jogar. Tomou um 2-0. Isso, jogou fechado aqui e tomou. Então, aí passa por um amadurecimento. E aí o Filipão, por exemplo, ganha do Grêmio em Porto Alegre, joga fechado aqui, faz 1-0 e toma a virada. Time que tem que ter coragem. Se o time sente que ele está mentalmente forte, que ele é bom, não tem porque ficar fechado o tempo todo. Eu acho que isso que muda um pouco. Agora, tem o lado reverso disso aí que você falou. Tudo é festa, 20 jogos invictos fora. O Palmeiras e Atlético Mineiro empataram pela 5ª vez seguida também. Palmeiras tem muita dificuldade de jogar contra o Galo. Dois empates na Libertadores no ano passado. O último jogo do brasileiro desse ano e hoje. Ou seja, eles são times muito equivalentes. O Palmeiras vive um momento melhor do ponto de vista coletivo, da confiança e tal. Mas eles são times individualmente mais ou menos equivalentes. Por que vocês acham que esse Palmeiras é tão forte fora de casa? Não vai ficar retrancado, ele vai jogar. Não, mas ele já ficou retrancado muitas vezes desde 2019. Não vem com esse fechado, já jogou fechado. Mas ele não perde desde 2019. Ele não vai se escancarar. Passa muito pelo nível dos adversários que o Palmeiras enfrentou também nas duas Libertadores e na primeira fase, as duas Libertadores em que foi campeão, e na primeira fase dessa Libertadores. Então, em 17 de grupos, no caso. Tinha um time mais forte do que o Barcelona de Guayaquil. Se jogasse pra matar lá, teria matado. Tudo bem, mas a gente vai jogar só na conta dos adversários. Não estou jogando. Passa também. Eu falei, passa já 2 vezes fora de casa. Peraí, gente. Eu falei, passa também por isso. Também. Não só por isso, mas também por isso. A fase de grupos do Palmeiras, os adversários da fase de grupos do Palmeiras, essa Libertadores aqui, pelo amor de Deus. Não, mas aí não dá, Bernardo. Por que não dá? Pegou o River Plate fora. Pegou o Atlético Mineiro fora 2 vezes. São 2 dos times mais difíceis pra você pegar na Libertadores. Tudo bem, mas tem um contraponto também. Tem um monte de time fraco que o Palmeiras pegou em 2020. Mas olha os adversários dificílimos que ele também pegou. Em 2020 pegou Delfim, Libertad. Libertad é forte pra caramba. O quê? Libertad? É forte pra caramba? É um time bom time. Não é uma baba. Não é uma baba. É um time sem torcida. Não tem torcida, Libertad. Você vai ver. A gente tá falando aqui de torcida, quase eliminou o Atlético Paranaense. É que nem jogar contra o Cerro Porteño, contra... Eu acho que o Libertad tem um bom técnico hoje. Hoje. O Daniel Garneiro. É um ótimo técnico. Foi tetracampeão paraguaio já faz tempo que tá Paraguai. Bom técnico. Agora, pra jogar um time pra jogar, pra ter um enfrentamento desse em quarta de final da Libertadores, eu não tô falando que é só isso. É óbvio que tem esquece a Libertadores. Quantos jogos perdeu fora de casa pelo Campeonato Brasileiro? O Palmeiras é muito forte. Mentalmente, não existe hoje no Brasil time mentalmente preparado para jogar igual. Os jogadores sabem de qual salteado que tem que fazer. Você não vê em momento algum o Palmeiras desesperado com nada.
Já viu várias vezes. Hoje era um jogo... Mas hoje chegou a sofrer uma pressão, né? Sofreu uma Quando fez o pressão, 2 a 0. mas assim, sofreu uma pressão, era pra ter tomado 3, eu acredito que era pra ter... Eu vou com o Mauro muito, porque assim, no primeiro tempo era pra ter acabado mais de 1, mas em momento algum o mesmo time volta pro segundo tempo, toma um gol com 1 minuto de jogo, e aí, pô, já tive ali dentro do campo, tomar um gol no começo do jogo, quanto o Atlético numa situação como essa, pra você reverter, mentalmente, se você não tiver um time com as convicções firmadas naquilo que tem que fazer, não tem como. O Flamengo, por exemplo, ele não vai jogar fechado. Não. Se o Flamengo for jogar contra qualquer um aqui no Brasil, fora de casa, ele vai atacar. Agora, a gente tem que lembrar também das fragilidades do Atlético, né? O Atlético, por exemplo, estava perdendo pro Tolima em casa, empatou e conseguiu perder o jogo. O Atlético estava vencendo o Flamengo por 2 a 0, o Flamengo em crise, Dorival recém-chegado, já tinha vencido, tomou o gol do Lázaro lá, perdeu no Maracanã e caiu da Copa do Brasil. O Atlético já em alguns momentos nessa temporada já mostrou uma certa fragilidade de situações assim. O Palmeiras deu o primeiro a se aproveitar disso. O próprio América Mineiro não ganhou do Atlético na fase de grupo porque teve um gol impedido do Ademir e não tinha VAR. Um claro impedimento, o VAR eliminaria aquele gol ali facilmente. Aí valeu o gol do Ademir e o Atlético empatou. O venceu, mas jogou mal, jogou pior. Então assim, o Atlético acho que é o contraponto disso também. Agora, esse jogo de volta, essa sequência de empates é bem curiosa, né? Porque eu imagino que aqui o Atlético joga de uma maneira completamente diferente, vai jogar fechado, vai se fechar. Lá ele tentou ganhar o jogo, acho até que o Cuca foi corajoso no primeiro tempo. Porque ele poderia falar, não, eu não posso perder esse jogo, vou tomar certos cuidados. Não, ele foi pra cima, o Atlético foi pra cima. Ele pressionou uns 7, 8 minutos, aí o Palmeiras conseguiu equilibrar. Aí foi quando teve o chute do Scarpa na cobrança de falta, o Everson defendeu. Depois disso, o Atlético recuperou o controle da partida e martelou praticamente todo o tempo. Apertou a saída de bola, deitou e rodou do lado esquerdo ali, o Marcos Rocha levando um vareio ali, o Keno, e não jogou o Arana. Jogou o Arana. O próprio Rubens teve liberdade para cruzar a bola que o Zarate cabeceou sem marcação nenhuma. O Palmeiras teve defeitos hoje graves no primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo foi para parar, para o técnico Abel Ferreira parar lá com a sua comissão, assistir e procurar pensar ali pontos a serem corrigidos. Fosse o Atlético um time mais... Fosse o do ano passado, eu acho que teria tido melhor sorte, por todos os aspectos. Jogava melhor, se defendia melhor e também acho que teria uma preparação mental ali, psicológica mais adequada para esse confronto, né? Agora, do que o Bernardo falou, você vê que o Flamengo também tem uma marca expressiva aí que não perde fora, não sei quanto tempo. Eu acho que isso reflete também um fraco nível da competição na primeira fase. De fato, tem muito time ruim, como acontece na Liga dos Campeões. Desde que o Platini fez aquela média lá com aquelas federações fracas e colocou Corrida dos Campeões, um monte de porcaria na Liga dos Campeões, aí começou a pintar Bate Borisov, os times lá tomando de 8 a 0, 7 a 0. As maiores goleadas da Liga dos Campeões são recentes, são das últimas 10 temporadas. Não vem lá dos anos 60. Por quê? Foi quando você inchou a competição com times fracos. E a Conmebol faz a mesma coisa. É um festival de vagas. Então você tem uns delfins da vida que são times ruins, né? E que acabou... Chega nas oitavas de final. Pois é, mas aí... Tanta ruindade que tem na fase de grupo. Tem muito time fraco que fica se embaralhando ali. E aí eu acho que isso facilita você alcançar essas marcas. Você passou pelos jogos difíceis, você tem volume de jogos com times ruins para fazer 20 jogos, 17 jogos, 15 jogos. Eu acho que isso também pesa aí. Eu gosto de falar sempre isso, que nem essa comparação de gols, né? Neymar tem mais gols do que o Pelé, do que o Zico, do que o Romário, do que Deus. Pô, mas Gabigol e Luizão agora. Mas quantos gols... No caso do Neymar, desses caras, a desproporção, a média é muito maior. Não, porque a joga mais. A seleção joga muito mais hoje. O Luizão, o Gabigol, também a média do Luizão é melhor, mas a diferença não é tão grande. A quantidade, né? Mas a média do Pelé era quase de um gol por jogo, mais de um gol por jogo na seleção. É um absurdo, pô. Aí você pega, a do Neymar é boa também, mas não se compara. A gente tem que sempre colocar no contexto. Eu acho que essas competições, elas oferecem mais para os times bons, né? O Palmeiras é um time bom, mas possibilidade de bater recordes. Porque você pega muita galinha morta, né? Pela politicagem da Conmebol, da UEFA, dessas federações todas aí que ficam colocando uns timecos aí pra jogar esses torneios. Mas a gente for pegar... Ó, a gente vai rapidinho para um break na rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mas se você pegar, Mauro, também as fases finais, como a gente falou, você tem River Plate, você tem São Paulo, o Palmeiras pegou o São Paulo em 2021, que é um clássico. O Palmeiras perdeu pro River. Sim, não. Mas tô falando fora de casa. Sim. Fora de casa ele ganhou. Perdeu. Sim, aí na volta ele perde. Então. Mas então, por isso que eu digo, por que ganha tanto fora? Porque não é normal. A gente vê um time desde 19 de abril de 2019 não perder fora na Libertadores. Ganha tanto não. Nos jogos
da reta final ano passado, o Palmeiras empatou uma sequência de partidas. Empatou Atlético Mineiro. com o Atlético Mineiro, 2 São vezes. Paulo. Com o São Paulo, um empate e uma vitória. Né? A final mesmo, terminou empatado, ganhou na prorrogação, campo neutro. Foi uma sequência, tipo, os últimos 5 jogos ali do Palmeiras, ele ganhou um jogo, que foi o jogo do São Paulo. Né? E por muito pouco não perdeu no Morumbi. Aí o glorioso Thiago Volpe entregou, né, a rapadura ali no gol do Patrick de Paula. E o Palmeiras escapou de uma derrota. Acho também o seguinte, assim, eu acho o Palmeiras um ótimo time e tudo, mas muitas vezes foi no fio da navalha. Eu não gosto também de ficar romantizando demais, porque muitas vezes foi no fio da navalha. Como hoje. Não foi de grande imposição sempre. Entendeu? Os méritos são evidentes, merecem os elogios, mas você não vê assim tantas vezes tanta imposição. Imposição teve, por exemplo, daquele jogo perfeito do contra-ataque contra o River lá na Argentina, na Avejaneda, lá no campo daquele time lá. Ali tudo funcionou muito bem. Luiz Adriano, acho que fez a melhor partida dele pelo Palmeiras naquele jogo. Ele aqui foi um contraponto. No Rojas. Aqui foi um contraponto. Mas assim, a gente não precisa ficar procurando explicações para isso. São opiniões, são várias delas. O fato, assim, que o Palmeiras se habilitou hoje a conseguir uma classificação em casa. E é um jogo, acho que, para ter imposição, como teve contra o São Paulo, por exemplo, naquele Campeonato Paulista, na final. Porque pega um Atlético numa situação que ele vai chegar mais fragilizado. E esse é um jogo que o Palmeiras chegar a passar o trator. Mas não sei se vai ser capaz, como é que vai ser, como é que o Atlético vai se confirmar, vai se comportar e depois pegar Estudiantes e o Atlético Paranaense, né? Mas adversários que é mais difícil qualquer um dos dois do que o do outro grupo lá. Estamos voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Apesar de ser times fracos que o Palmeiras enfrentou, são 3 anos sem perder. E tendo um time grande nesse meio. Pelo amor de Deus. Teve fraco, teve médio, teve bom, teve ótimo. É o time que tá, você tem que jogar contra esse time, pé, não tem jeito. Ó, São Paulo foi eliminado pelo Tajeres, Corinthians 2 vezes pelo Guarani do Paraguai. Então, todos os times. O Flamengo enfrentou o time. O Flamengo que era um timaço, Racing de 2020. Racing 2020. Que era bem treinado pelo BKSS. Então, não é qualquer coisa, irmão. Atropelaria. Viu, pilhado? Mas essa é a opinião. Eu concordo com o Piperno. Por que atropelaria? O Palmeiras atropelaria aquele Racing. Ih, mexeu com ele. Claro que não. Mexeu com ele. Mas com base em que vocês afirmam isso? Você lembra que eu tô do Racing, não? Com base em quê? Que o Racing não chega nunca. O Racing não chega nunca. O Racing fez nunca. Você nem acompanha o Campeonato Argentino, você não sabe nada de futebol argentino. Eu não tô falando que eu acompanho. Você nem sabe o que é o BKSS. Mas o Racing não chega em nada, Mauro. Não chega em nada, campeão Me argentino fala o que o Racing 2019. ganha de importante internacional. Não, internacional, falando de campeonato argentino. Eu tô falando de Libertadores. O que São Paulo ganha de campeonato internacional? Já ganhou muito. Não, falando de Libertadores, quando? Ganhou há 20 3 Libertadores, 3 20 anos. O ponto é 2020. Não é pro Flamengo ser eliminado pelo Racing. Não era. Não, foi o Palmeiras não seria. Você lembra quantos desfalques o Flamengo teve naquelas finais? Não lembro. Não lembro, eram vários. Você lembra da expulsão ridícula do Tuller lá no Lembro. Rio de Janeiro? Lembra da bobagem do Rodrigo Caio? O gol absurdo que o Vitinho perdeu. Mas é um jogo que seria fácil. Isso é futebol. Fácil. Isso é futebol. Mas se o Palmeiras pegasse o Racing, você achar. Esse é um problema aqui da imprensa brasileira, do torcedor brasileiro, parte da torcida. Achar que o dos 5 grandes da Argentina, um dos maiores campeões da Argentina, é galinha morta. Hoje é de uma... Você não sabe nada de futebol hoje na Libertadores é de uma prepotência. Mauro, você pode falar que eu não sei nada. É de uma prepotência. Mas hoje o Racing é um nada no futebol sul-americano. Não é isso. Nada. Também não é. Você falar isso do São Paulo. Mas ele não ganha nada. O São Paulo é o que no futebol sul-americano? Mas hoje... O Vasco é o que no futebol sul-americano? Hoje o São Paulo realmente está muito fraco. O Cruzeiro é o que no futebol sul-americano? Internacionalmente. Tá. Então também não é o Racing. Hoje tudo começou. Não é o Racing que vai pegar por título. Tudo começou quando o Piperno disse que o Palmeiras passaria o carro naquele Racing. Palmeiras vai, vamos lá. Por quê? Vamos suavizar. Palmeiras que é o Racing. Provavelmente enquanto o Flamengo estava... Provavelmente... Não, porque o Palmeiras é o melhor time que o Racing. Enquanto o Flamengo enfrentava o Racing, o Palmeiras enfrentava o Delfim. Mas depois o Palmeiras passou por times, inclusive o River Plate. Inclusive o River Plate foi melhor que o Racing. Em qual competição? Na Sul-Americana. Isso. Não era o mesmo Racing, não era o Racing. Aí vocês vão falar isso agora. Não é o mesmo São Paulo. Não é o Pizzi o técnico, era outra coisa. Não é o mesmo São Paulo de 2005. O Pizzi era um técnico horroroso, peraí. A questão é o seguinte, não se trata um enfrentamento com o grande time da Argentina como se fosse galinha morta. Isso é prepotência
competência, e é por isso que o time brasileiro coleciona vários fracassos, vários times ao longo dos anos. Agora, com a diferença econômica brutal, então é quase que obrigação ganhar dos times de fora. Porque a diferença é brutal. Vai ver o investimento de Palmeiras, Atlético lá com seus benfeitores, Flamengo, próprio Corinthians com ou sem dinheiro. São times muito mais fortes. Não tem como. Você vê que até o Santos, cheio de problema financeiro, consegue pegar jogador na Argentina. Qualquer um vai lá e pega jogador. O Corinthians devendo a Deus e o mundo aí com dívida colossal. Mauro, aquela história quando tem sorteio da Libertadores, o cara fala assim, não, olha, o cara nunca viu um jogo do Boca Juniors falando, mas é favorito porque vai jogar na Bomboneira. Por exemplo, eu mesmo, se o River Plate estivesse na Libertadores e não o Vélez, todo mundo estaria temendo o River Plate. Domingo o River Plate jogou em casa pelo Campeonato Argentino. Perdeu por Sarmiento, onde joga o Lisão do River está mal. O River está mal. O time do Galhardo contratou vários jogadores, agora contratou o Borja. Foram 7, 8 contratações para essa temporada. O técnico é o Galhardo, que é o dono lá, o general da banda, o rei da cocada preta, o cara que manda soltar, manda prender lá no clube. Faz xixi de porta aberta. Faz o que ele quer lá. Ele manda naquele negócio lá. Né? E tá mal, tá se arrastando. A gente se agarra muito. Por exemplo, três times estão jogando Libertadores 2009, agora. O Estudiantes ganhou a 4ª Libertadores dentro do Mineirão. Eu estava lá, participei da cobertura, transmitindo o jogo na rádio que eu trabalhava. Foi uma das maiores viradas, né? O Verón literalmente botou a bola debaixo do braço. O Estudiantes foi tratado, isso foi em 2009, pela imprensa brasileira, quase toda ela, como se fosse um ninguém. Um time tricampeão da Libertadores, com história, e ganhou mais uma. E que tinha o Verón dentro de campo. E a gente não aprende a lição. Vem aqui o nosso grande pilhado falar que o Racing não é nada, que os outros times... É por isso. Aí o cara que tá ouvindo isso acredita. Não, o que eu falo é o seguinte, você tá certíssimo quando claro que você eu tô fala. certo. Não. Qualquer discussão com você, eu vou estar certo. Fala que o Racing hoje é um grande time pra disputar a Libertadores, tá longe de ser. Tá longe. Vamos lá. Agora, quem é grande na Libertadores fora os brasileiros hoje? Você acompanha futebol argentino ou não? Concordo. Não tem. Você assiste futebol argentino? Concordo. Agora, a gente estava falando aqui que o Palmeiras ganhou 19 jogos, não perdeu 19 jogos fora de casa porque pegou muita baba. Dessas babas que a gente falou, não foi isso, vários clubes são maiores que o Racing, imagina. Não foi isso que foi falado. Mas foi por isso que o Pepero falou. Você tá o Palmeiras atropelaria o Racing. Não, o Palmeiras de 2020 e eu acho que atropelaria. Agora, como o Flamengo aí você diz, o Flamengo era exatamente. Agora, não era pro Flamengo perder pro Racing. Então, perdeu. Fora da curva, mas não era pra acontecer. Mas aí o Palmeiras não perderia. Fora da curva. Não era pra Challenger ter explodido. Mas o Palmeiras não perderia. Fora da curva foi o Flamengo ter jogado mal naquele dia e perdido. Não, o Flamengo não era o Flamengo. O Flamengo não jogou mal nenhum dos dois jogos. E não era de fato o Flamengo completo. Foi uma época, inclusive, de Covid se espalhando, pegando um monte. E isso, o Flamengo jogou desfalcado naquela Libertadores inteira. Quando foi pro Equador, inclusive, o Flamengo sofreu muito com isso. Isso. Flamengo em condições normais, o Flamengo completo provavelmente também eliminaria. E naquele dia, circunstancialmente, e não estava completo. Não eliminou, porque era um time hoje, com um excepcional técnico. Da mesma bom, mas que depois dali já saiu da competição. Da mesma forma que ganhou hoje... do Boca Juniors, o pilhado. Ganhou e perdeu outro. Mas saiu da Libertadores. Tudo bem, saiu. Mas não vai chegar pra brigar por título de Libertadores o Racing hoje. Não vai. Eu tô errado? Depende muito. Acho que sim. Você acha que o Racing briga por título de Libertadores nos próximos anos? Esse Racing do Gago, que disputou o último campeonato argentino, poderia. Chegou às quartas de final, pilhado. O Estudiantes, por exemplo, não é melhor que o Racing hoje. O Estudiantes está em 22º lugar no campeonato argentino. Aliás, os três argentinos estão Os três argentinos são piores do Racing. 22º, 24º e 25º. O Vélez não sei não. O Vélez é pior que o Racing? Os três hoje estão no 22º lugar para baixo. Quem é o técnico do Vélez? É o Cacique Medina que chegar lá. Estado lá do Beira-Rio. Eles estão de 22º lugar para baixo do campeonato argentino. Os três. Eles largaram o campeonato argentino completamente. Completamente. As coisas acontecem, cara. As coisas acontecem. Aí, uma coisa é enfrentar o América do México, vencer lá por 4-2, tomar um 3-0 no Maracanã com o técnico, o glorioso Joel Santana, falando que tinha que tomar cuidado com aquele fortinho. Que era um fortinho, era o Cabanha, né? Na coletiva ele falou, não, eu avisei que tinha que tomar cuidado com o fortinho. Uma coisa é isso. Outra coisa, jogar contra um time mais bem preparado. A única diferença é que o Palmeiras está demorando a acontecer. Né? O Palmeiras está demorando a acontecer. Esse inesperado, entendeu? A gente vai pro terceiro ano. O Souza... Porque assim, porque a gente fala de investimento como se o Palmeiras fizesse grande investimento. Palmeiras, se você pegar os grandes que a gente vai falar aqui no Brasil hoje, dos três que tem mais dinheiro, você vai pegar aí o que fez menos investimento. Sim. Quem é o super craque do Palmeiras hoje? Palmeiras não tem super craque.
Hoje eu Quem acho quer? mais decisivo o Scarpa. Eu Não, acho o sim. Scarpa melhor Mas é jogador. um cara, Eu acho mas é um ótimo, cara né? hoje... O Palmeiras não tem aquele cara que você Não. fala, pô, esse cara tem que ir pra seleção. O Palmeiras não tem isso. Scarpa é o melhor jogador da Até temporada outro no dia Brasil. vocês estavam pedindo o Rafael Veiga na seleção. Sei carrega não. o time. acho que Eu ele já falei. poderia. Então, aí tem também aquela muleta que é assim. Não, mas se jogasse num time da Europa, estaria sendo convocado para a seleção, certamente, tá? Mas aí eu fico pensando assim, pô, o Nasser Al-Khelaifi lá do Paris Saint-Germain, olha pro Rafael Veiga e fala, não, tem um jogadoraço no Brasil, mas eu não quero contratar, não. Ué, o cara não joga na Europa porque não tem nível para atuar no futebol europeu. Simples assim, tá tudo certo. É um grande jogador aqui pro Brasil, mas não joga na Europa porque... Não tá, e aliás, não voltou jogando bem depois Isso. daquela Hoje contusão. saiu machucado, Também é aliás, forte. E hoje saiu chorando, machucado de né? novo. Mas o cara joga pra Principalmente caramba agora. aqui no Brasil, tá? O que mostra a discrepância no futebol brasileiro em relação ao futebol de mais alto nível praticado na Europa. O Grêmio é um nada da Libertadores, pilhado? Claro que não. Óbvio que não. Ganhou há pouco tempo com o Renato Não, mas tá Gaúcho. na segunda divisão. Eu vou te Foi provocar. humilhado Ganhou pelo com Jorge Jesus, seu ídolo. Foi. Humilhado, amassado. Mas numa semifinal. Depois Mauro. pelo Chegou Cuca. numa semifinal. E aí, depois pelo Aliás, Cuca. Como é que ele chegou na semifinal? Aliás- 19, você lembra como é que ele chegou na semifinal? Não. O Piperno empilhado. Quem foi eliminado pelo Grêmio antes da semifinal? 2019. 2019? Palmeiras. Foi o não foi? Palmeiras. Viu que eu lembro, Aqui em São Mauro Paulo. César? Exato, aqui em São Paulo. O Palmeiras, E fora o Palmeiras perdeu. foi eliminado em Palmeiras 2019 ganhou em Porto pelo Alegre. Grêmio que o Flamengo do Jesus amassou. Ah, teve cinco. Então você né? pega essa lógica aí do Racing e do outro, que não sei o que e tal, isso aí, cara, isso é um... É Não, uma, o digamos, BKSS é uma tortura dos fatos. O sabe? BKSS é um ótimo técnico, foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o próprio Palmeiras do Abel. É um ótimo E técnico, outra coisa, tinha né? um bom time e do tem alguns Racing. técnicos que tem no currículo da Libertadores também que são bem questionáveis, né? Ó, Tom Balsa. Mas Tom Balsa ganhou 2 Libertadores, pelo amor de Deus. Tom Balsa... Ele levou o São ganhou Paulo. Celso Roth, Ele levou campeão o São O Paulo Rote pra ganhou uma semifinal. Libertadores, né? Teve isso também. chegou no finalzinho tem umas já. coisas assim que... Ganhou, né? Agora, 4 jogos. Ele fez semifinal e final depois que o Fossati caiu. Aí teve Fossati Mazê, classificou aí um apareceu o time glorioso contra os Mazê, Estudiantes, que do mas goleiro que diaba na vida dele, né? vocês nos confrontos, que a gente teria até a final, vocês acreditam que quem sejam os favoritos para a final da Libertadores? Favorito, não tô falando que vai passar. Do lado de Flamengo e Corinthians, qualquer um dos dois será favorito contra Vélez ou Talheres, que está totalmente indefinido. Foi uma vitória de um gol só do Vélez, né? O Talheres vai jogar em Córdoba agora, pode fazer um 2-0 e tal. Aliás, o Talheres já não era favorito contra o Colón e passou. Né? O Talheres que era do grupo do Flamengo no É começo. porque esses times argentinos, isso aconteceu com os Estudiantes e aconteceu com o Colón também. Eles perderam jogadores, né? Sim, sim. Eles perderam E muitos contrataram jogadores. alguns, estão tentando se remontar. Então, o time do Estudiantes já não é tão bom quanto era na primeira fase. Mas Embora ele machucou agora. seja o Zelinski, né? O técnico Sim, ainda, o bom Zelinski. técnico e tal, mas o time... Esses times da Argentina, eles passaram por um processo de modificação, por processos de modificações de elenco, né? Nesse período. Mas assim, eu acho que contra qualquer um dos dois ali, o Corinthians ou o Flamengo é favorito. E do outro lado, eu acho que se o Atlético passar, o Atlético Mineiro, se ele eliminar o Palmeiras, eu não sei se ele vai ser favorito contra o Atlético Paranaense ou contra o Estudiantes. O Palmeiras seria favorito contra os outros dois. Mas O como é que Atlético, pode você isso? acha que não? O Atlético, hoje esse Atlético não. A não ser que o Atlético, de repente, né, vire a chave em um mês, em algumas semanas e volte a jogar um futebol competitivo do ano passado, que era um time mais competitivo. O time foi campeão mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, eliminado invicto, sem perder nenhum jogo, né? Aquele time era um time mais competitivo do que o de hoje, evidentemente, né? Mas eu acho que o Palmeiras será favorito, o Atlético, se passar, não acho que seja favorito contra o Furacão ou mesmo o Estudiantes, não. O Estudiante passou bem pelo Fortaleza, diga-se passar, apesar No dessas jogo da mudanças aí. volta, no jogo da volta, o Fortaleza não viu a cor da Viu a bola. bola. O Fortaleza que é uma boa equipe, né? Teve O jogador Palmeiras, expulso também. o Palmeiras com 1 a 0. inclusive, recentemente perdeu para o Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque. Sim, uma das poucas. Ou seja, Mauro, você também acha que é grande a chance de ter uma nova final Flamengo e Palmeiras? Ah, é?